Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai estar vendo essa aula, mas essa aula é a segunda aula de Psicologia e Performance e vamos falar sobre algo que as pessoas que buscam academia, que estão nesse meio dessa busca corporal, sofrem muito ou que podem sofrer. E é algo que eu vejo cada vez mais frequente na academia, que são os transtornos alimentares. Fora que muitas pessoas no mundo sofrem com transtornos alimentares. Enfim, então vamos lá. Eu acho que você já me conhece, mas me apresentando de novo, sou Henri Luiz, psicólogo esportivo, mas não só psicólogo esportivo, psicólogo clínico também. Me segue no Instagram, é @psi_henriluiz. E sim, meu nome é difícil, se você já viu a outra aula e não pulou direto para essa, porque tem isso, né? A pessoa abre um módulo, pode pular direto para a aula que ela quer. Mas, vamos lá, se você está seguindo na ordem, você já me conhece. E atenção, essa aula não é para diagnosticar você. O diagnóstico é feito com psicólogo clínico, com investigação, com anamnese, com busca ativa. Se você se identifica com algum desses problemas, busque um profissional ou comunique o profissional. Um nutricionista, psicólogo, psiquiatra, caso precise. Mas psicólogo, assim, nessa situação é bem indicado junto com o nutricionista. O trabalho interdisciplinar desses dois é fenomenal. Então, atenção, eu não vou diagnosticar você nessa aula. Essa aula não tem função de diagnóstico. Essa aula tem função de te informar sobre as coisas. Dito isso, se você tem algum gatilho sobre transtorno alimentar, sempre bom avisar também. Se esse é um tema sensível para você, eu acho que, tipo, ver essa aula se você estiver em terapia e tal, quando você estiver mais de boa, que talvez possa te dar algum gatilho sobre isso. Vamos ver os tópicos da aula de hoje. Essa foto aqui é bem interessante. Essa foto coloca a dismorfia corporal, que é um dos temas que a gente vai ver. Cara, a dismorfia corporal, ela é um negócio assim surreal, que parece que se espalhou como uma doença, se espalhou como uma gripe. Mas vamos lá que eu falo muito. Se vocês viram a primeira aula, vocês sabem que eu falo muito. Eu vou tentar ser mais sucinto ainda nessa aula pra, tipo, que eu acho que a outra aula durou uns 50 minutos. Vamos fazer essa aula ser um pouquinho mais rápido, eu acho mais legal. Vamos lá. Você precisa de energia para sobreviver. Parece meio óbvio. Então você já linka o comportamento com alimentar com o que a gente precisa. Aspectos do ambiente, do comportamento alimentar. Ambiental, no caso, porque vocês têm que entender que alimentação, comer, é um comportamento e a gente precisa entender esse comportamento. E o comportamento, como eu falei, é regido por três grandes coisas: cultura, genética e ambiente. Então a gente vai ver o aspecto ambiental, o aspecto cultural, dismorfia. Aí a gente vai ver os principais transtornos alimentares, que é a anorexia nervosa, transtorno de compulsão alimentar e faltou, acho que tem bulimia também. Tem bulimia. Se não tiver no slide, vocês vão ver sobre bulimia também. Então, vamos lá. Você precisa de energia para sobreviver. Cara, se você viu na aula anterior, você sabe que o cérebro é o órgão que mais gasta energia. E vocês sabem um porquê disso? Vou explicar para vocês que é um negócio muito curioso. Isso aqui é tipo neuropsicologia hardcore, então eu vou só dar uma pincelada por cima. Porque assim, o nosso cérebro, ele literalmente produz energia pela bioeletrogênese, para que a gente possa ter as trocas entre os neurônios. Então, literalmente, o nosso cérebro está, nesse momento agora, produzindo energia, e é isso que gasta mais calorias no seu corpo, em comparação com outros órgãos, como, sei lá, pele, como músculo. Enfim, em relação proporcional, é o cérebro que gasta mais energia. E como eu falei, tudo que você precisa fazer, você precisa de ATP. O que é ATP? Adenosina trifosfato, que é o que te dá energia. E você já pensou, e dito isso para vocês analisarem, você já pensou que mesmo se você dormir muito saciado, você vai ter fome, vai acordar com fome no outro dia? Porque mesmo dormindo, você gasta energia. Então, bem interessante pensar nisso. E também porque você faz a digestão e tal. Tem várias situações envolvendo isso. Então, você já está começando a entender que a alimentação, comer, não é só por prazer. A comida, a alimentação, ela tem uma função
crucial e evolutiva na nossa vida. Então é por isso que o ato de comer tem que ser estimulado. O ato de comer tem que ser gostoso, porque você precisa de energia. O ato de comer é o principal ato de controle de energia que nós temos. Então é por isso que nós temos paladar, que a evolução selecionou coisas que fizessem o comportamento de comer ser gostoso para nós, porque ele é necessário. E o comer, como vocês vão ver no aspecto cultural, já dando spoiler, eu amo dar spoiler, o comportamento de comer tem esse aspecto cultural. E, cara, o aspecto cultural é tudo também. Não só o aspecto fisiológico, o aspecto do ambiente, mas o aspecto cultural do comer é muito importante. Para que serve o comportamento de comer? Eu já dei uma pincelada por cima, mas eu acho muito engraçado que a frase que eu coloquei que para início de conversa você não faz fotossíntese. Ou seja, você não é uma plantinha, você precisa ingerir os alimentos, você precisa comer, você precisa se alimentar. O ato de comer esse biológico está relacionado com a entrada de energia, foi o que eu falei. Pô, legal que eu dou spoiler e já falo o slide todinho por cima. É isso mesmo, é agora que a gente vai entender como funciona a fome. Se você quer ter um criador e tal, bicho, esse cara é muito esperto, porque a regulação da fome funciona no hipotálamo. E o hipotálamo é onde controla a temperatura corporal, ciclo circadiano, sede. É assim, o hipotálamo controla a fome de vocês, certo? Você tem o centro hipotalâmico da fome. Esse centro hipotalâmico, para você ter fome, ele precisa ser estimulado. Muito interessante. E ele é estimulado por esse neuropeptídeo Y e por outro neurotípicos e hormônios e outros neurotransmissores, como a dopamina. Então é por isso que você é motivado a buscar comida, porque, de novo, eu já falei na aula passada, mas é importante sempre salientar que a dopamina, ela não te dá prazer, ela não é o hormônio, o neurotransmissor que faz você ter prazer, mas sim, ela é responsável pela busca desse prazer. Então é por isso que ela estimula centros hipotalâmicos como o da fome, essa parte do cérebro que precisa ser estimulada para você buscar comida. E lembra que eu falei que a comida, ela não é só uma questão de controle energético, ela também sacia vontades em relação ao paladar, a outros impulsos que não é só da fome. Pois é por isso que aqui a gente tem outros neurotransmissores responsáveis pela fome. Porém, a gente tem o mais incrível deles, que é o neuropeptídeo Y, que ele é secretado pelo cérebro também quando identifica nossa baixo índice de gordura corporal, é por isso que tem o lance de gordura armazenada aqui que eu vou já explicar para vocês. Então, percebe que você precisa ingerir alimento, ver a reserva de glicogênio diminuindo e tal. Manda o neuropeptídeo Y. O neuropeptídeo Y estimula o centro hipotalâmico da fome. Nisso tem a ingestão alimentar. Você come alguma coisa, nisso tem o início do armazenamento de gordura. Com isso, é secretado outro neurotransmissor, que é a leptina. A leptina faz com que iniba a produção do neuropeptídeo Y, inibindo-se a sua fome. Olha que interessante. Cara, isso não é incrível? Então, e o mais incrível ainda é que a leptina ela é armazenada na gordura. Então, veja só como o corpo de vocês é muito inteligente para a manutenção do peso, tanto para você não ganhar muito peso, tanto para você não perder peso demais. Porque para não perder peso demais, neuropeptídeo Y come, fica no peso normal ali. Come demais, secreção da leptina, inibe o neuropeptídeo Y, você para de comer. E a leptina fica armazenada na gordura. Olha como é incrível, cara. Olha como o corpo de vocês tem a capacidade de fazer esse balanço energético para você não ficar nem gordo demais, nem magro demais. Muito interessante isso. Então, é basicamente assim que funciona no corpo de vocês a questão da fome. Agora, uma coisa interessante também, falando também de um problema que vem da alimentação, que é a obesidade. Os obesos, só 3% dos obesos, ou até menos do que isso, tem problema referente à leptina. Ou seja, muitos dos problemas em relação à compulsão alimentar, obesidade e outras doenças, como bulimia, anorexia,
é relacionado a contextos ambientais e culturais, e não contextos genéticos e biológicos, como muita gente pensa. Ah, tem meu metabolismo lento e tal. Pode ser que não. Pode ser que tenha algum problema na leptina, algum problema na... Meu Deus, que libera T3 e T4? Agora eu esqueci, mas é o que a área do corpo que libera o T3 e o T4. Então vamos lá, galera. Essa é a imagem bonitinha, mas eu prefiro aquela outra para explicar para vocês. Então vejam a imagem bonitinha porque o pessoal teve trabalho. E é isso. E como eu falei, o corpo de vocês é muito esperto. E poucos os obesos têm problema de leptina. Mas a obesidade só vem crescendo, né? Tipo, não faz sentido. E agora a gente precisa falar de algo muito importante, que é o ambiente. Porque é isso que quebra a expertise do seu corpo. Vamos lá, galera. Aspecto ambiental do comportamento de comer. E, gente, por que eu estou fazendo essa pincelada toda para a gente falar de transtornos alimentares? Porque vocês vão ver que muitos deles têm uma relação com o ambiente, com a cultura, com o comportamento, com tudo. Então, você entender para que serve a comida, para que serve o comportamento alimentar, vai fazer com que você entenda o transtorno alimentar em si. Então, tudo isso é necessário para entender. Não é tão simples. O ambiente te mudou. O que é modular? Você causa alterações no ambiente, ou o ambiente altera você igualmente. E a gente precisa entender o que é reforço. Reforço é algo que faz o comportamento se repetir, sendo ele positivo ou negativo. Por exemplo, a sua avó, aquela cozinheira incrível, faz o bolo de morango, bolo de cenoura que você adora. Isso faz, e você, cara, lembra do cheiro, é o melhor bolo que você já comeu na sua vida. Isso faz com que se repita o comportamento de você ir na sua queridíssima avó. E é claro que você gosta dela, você ama sua avó, mas aí toda vez que você pensa na sua avó, você pensa no sentimento que você tem por ela, mas você pensa no querido bolo de morango, no bolo de cenoura. Então, o reforço positivo é algo que faz o comportamento se repetir, acrescentando algo no ambiente. Agora existe o reforço negativo, quando você evita de entrar em contato com algo aversivo. Por exemplo, porque é tão fácil comer o bolo de morango do que comer o brócolis? Porque o brócolis ele não tem o reforço a curto prazo, ou seja, não tem a recompensa a curto prazo, porque o brócolis ele vai te recompensar em coisas que você não percebe, como o melhoramento da microbiota, como a melhora da flora intestinal, como a melhora do perfil lipídico e várias coisas. O brócolis é um vegetal e ele é muito bom. Só que a curto prazo ele tem gosto de brócolis, não de bolo de morango da sua avó. Então, é essa a diferença. Então, se você escolhe não comer o brócolis e ficar de boa, isso é um reforço negativo. Você tira algo do ambiente para que aquele comportamento se repita. Então, o nosso comportamento é constantemente alterado por reforço positivo e reforço negativo. E normalmente, quando a gente faz essa esquiva experiencial desse reforço negativo, é com que a gente faz com que a gente exclua coisas na nossa vida. Por exemplo, com a questão do brócolis. Se uma pessoa passa a vida toda evitando de sentir o gosto do brócolis, evitando aquilo, ela vai ser reforçada negativamente a não buscar brócolis e outros vegetais. Vocês entenderam? Então existe o reforço positivo e negativo, e eles te modulam, eles fazem com que você aprenda as coisas. Aprenda no sentido de você adquirir novos comportamentos e novos hábitos. Aspecto cultural. Cara, isso aqui é muito interessante, porque a gente não percebe o quanto a cultura afeta o nosso comportamento. Por exemplo, vamos pensar numa família aí que teve uma ascensão social, sai da classe baixa e foi para a classe média. Aí, você é uma criança de 6 anos e você está entendendo agora. O seu cérebro está começando a se formar. Você não tem muita noção de saciedade, não tem noção de quanto você aguenta ou não comer. Aí, você, por exemplo, já está desenvolvendo autonomia e começa a montar seus pratos ali aos poucos e tal. Ou os seus pais ainda montam para você. Aí você come, 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 chega, sei lá, falta 1/3 do prato, aí você já está cheio. Aí
A sua mãe olha para você e fala: meu filho, come tudo, coma toda a comida, quero ver o final do prato. Tem gente passando fome lá na África, lá em outros lugares. Olha um monte de gente que passa fome e tu vai aí desperdiçar comida. Olha como é interessante. Já agindo na cabeça da criança para ela que ela vá contra os instintos comportamentais. Então, imagina quando que você come empurrando a comida. Pois é. E isso feito na infância leva a consequências de longo prazo, porque talvez possa ter dificuldade daquele eixo da leptina, do peptídeo Y, é, conseguirem agir direito. Você pode ter, como eu falei na primeira aula, uma neuroplasticidade com que faça com que a sua leptina demore a vir, faça com que você tenha uma natural facilidade de comer mais mesmo estando saciado. Então, um aspecto cultural consegue, se for feito na infância, consegue te alterar cognitivamente e alterar até a neurobiologia do seu cérebro, só por causa desse aspecto de se forçar a comer, por causa de uma pressão social, uma pressão cultural exercida em você. Então, olha o que eu falei. Eu falei do ambiente que afeta seu comportamento com os reforços positivos e negativos. Falei do aspecto cultural e falei do aspecto genético. Então, cara, tudo isso faz-se necessário para a gente entender os transtornos alimentares. E, por fim, o que são esses transtornos? É interessante perceber que o transtorno alimentar, ele não é uma coisa só. Ele não é tipo, eu estou comendo, por exemplo, de compulsão alimentar. Eu tenho compulsão alimentar porque eu gosto de comer. Não é só isso. É uma desregulação sistêmica. E o que causa essas alterações? Cara, pode ser causado, como eu falei, por um problema de leptina e tal, mas também é causado, na maioria das vezes, por problemas ambientais, não tipo problemas climáticos, mas sim problemas no seu ambiente, no sentido de, por exemplo, você começar a desenvolver dismorfia, você ter alguma desregulação emocional muito forte vindo do ambiente. Então, falta de terapia também pode causar, mas enfim, a terapia funcionaria como um preventivo. E uma pergunta básica: dieta resolve? Ajuda, não resolve porque, como eu falei, nem sempre é uma questão só com comida. É óbvio que a pessoa pode ter, que tem transtorno alimentar, tem uma péssima relação com a comida. Tanto a pessoa que, por exemplo, que tem anorexia nervosa, quanto a pessoa que tem compulsão alimentar. Os dois têm péssima relação com a comida. Tipo, um que vê a comida como um alívio emocional e só vê por isso, não entende que a comida pode fazer bem, a não ser com a questão do paladar. E o outro que funciona de outro extremo. Tem repulsa à comida, tem medo de engordar. E esse medo de engordar vem por comparação, rede social e desenvolvimento de dismorfia. Tipo, é por isso que eu falei que essa aula podia dar gatilho, porque são temas que eu tenho que tocar. Então, é isso, galera. Até aqui vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida e tal? Comenta aqui se eu puder tirar em algum outro momento, em alguma aula de tira dúvidas, eu vou selecionar as melhores perguntas se isso for possível. Bora lá, tema complexo esse daqui, dismorfia corporal. Bem delicado se tomar ele, porque conversar sobre dismorfia corporal, porque é algo que parece besteira, é algo até que, por exemplo, na bolha de TikTok que eu acompanho, parece que foi normalizado você ter dismorfia corporal, você não está feliz com seu corpo, e esse é o maior causador, um dos maiores causadores, aliás, de transtorno alimentar, que é a dismorfia. A dismorfia nada mais é que a visão errática e errônea do seu corpo, como nessa foto aí do slide, tipo, cara visivelmente atlético se achando magro. É até uma vertente chamada de vigorexia. Mas vamos colocar no bolo da dismorfia, que o mais comum é o que acontece na anorexia e na bulimia nervosa, que é você ver o seu corpo, você enxergar o seu corpo muito além do que ele é. Por exemplo, uma pessoa muito magra, ela se enxerga gorda. E algo até interessante sobre cultura e ambiente é que no Twitter, não sei quem de vocês tem Twitter, tem uma ala assim, tem uma bolha no Twitter só de transtornos alimentares e vangloriando transtornos alimentares.
e pegando foto de pessoas e, tipo, chamando ela de gorda e tal, tipo, descrevendo todas as inseguranças dessas pessoas. Então, tome muito cuidado de onde você anda na internet, quem você segue, porque quem você segue pode estar estimulando comportamentos erráticos. Alguns influencers fitness têm esse comportamento errático sobre alimentação, o próprio corpo. Então presta atenção, tem, por exemplo, um comportamento que eu vejo muita gente fazendo, que é o movimento compensatório, que acontece muito na bulimia nervosa. Que, por exemplo, sei lá, a pessoa fez uma refeição livre e no outro dia, por exemplo, sei lá, fez a refeição livre no sábado e no domingo, que seria o dia de descanso proposto pelo personal, essa pessoa faz 3 horas de cardio, sabe? Ela não faz um movimento purgatório como faz as pessoas da bulimia nervosa clássica, que é colocar o dedo na boca e forçar o vômito, mas também é um comportamento muito errático e ruim, vindo, por exemplo, de dismorfia corporal, não se achando tão seco, o abdômen não está tão trincado quanto da pessoa que ela se espelha. Então, é por isso que eu falo, tome cuidado com as suas referências, referências no sentido das pessoas que você acompanha. Então, e ela te afeta nesse sentido, no sentido de afetar a sua autoestima ao ponto que você faça comportamentos que agridam o seu corpo de maneira sistemática e cotidiana, né? Porque quem vive o transtorno alimentar não vive isso uma vez ao mês, vive isso várias vezes por semana. Então vamos lá. Na bulimia nervosa, você precisa ter a tua superestimação do corpo, da sua forma física, e você precisa ter também a busca por um ideal perfeito. É muito parecido com o que acontece na anorexia nervosa, muito parecido mesmo. Só que nisso, a pessoa, esse é o primeiro sintoma, a superestimação da forma do corpo. A terceira forma, o terceiro sintoma, é justamente os episódios de compulsão alimentar. Então, pega a visão. A anorexia nervosa não tem os episódios de compulsão alimentar, que normalmente, de acordo com o linear do DSM-5, é de 2 a 3 vezes na semana os episódios de bulimia. O que é um episódio de... Aliás, os episódios de compulsão. E o que é um episódio de compulsão? Quando tem significativamente grande ingestão de comida e alimento em uma refeição. Por exemplo, sei lá, uma refeição colocando de base de 1.000 calorias, sei lá, 2.000 calorias, e existe o relato de perda de controle, vergonha ao comer tudo isso. Então, não é porque você fez uma refeição de 1.000 calorias e tal, você tem bulimia. Não. Você tem compulsão alimentar. A compulsão alimentar está relacionada com essa perda de controle, essa sensação de, estou me afogando na própria comida, e essa vergonha ao comer. Então, fiquem ligados. É por isso que essa aula aqui é uma aula e não para vocês saírem se diagnosticando. Vocês entenderam? Dito isso, outra coisa que tem na bulimia nervosa são os movimentos de controle de peso, os movimentos purgatórios, como colocar o dedo na garganta para vomitar, que é induzir vômito, uso de laxante, exercícios excessivos e extremos. Então é isso que está na bulimia nervosa. E o que separa a bulimia nervosa da anorexia nervosa, como eu falei, é justamente os episódios de compulsão alimentar. E como isso afeta o teu corpo? Bom, efeito sanfona, muitas pessoas têm problemas cognitivos com relação à autoestima. Então, por exemplo, sei lá, desde pequenas coisas como, sei lá, aparecimento de estria, que é super normal, mas que a pessoa vai e volta no peso, problemas com pele e tal, problemas intestinais. Então, é um problema sistêmico que não afeta só a sua autoestima, mas afeta diretamente o seu corpo. Lá. E a anorexia nervosa, vamos fazer de novo a situação de alguns sintomas, o que caracteriza como afeta o corpo. Os sintomas são muito parecidos com da bulimia, porém, não tem o episódio de compulsão alimentar. E tem a frequente autovalorização do corpo magro e o medo de engordar. A restrição alimentar
de a pessoa anoréxica restringir os que está comendo por ser alimentos que engordam e tal. Então veja que nos dois transtornos tem uma péssima relação com a comida. As pessoas veem a comida como inimigo. Só que na bulimia tem os episódios de compulsão, na anorexia não. E na anorexia também a gente coloca uma perda de peso significativa. A pessoa tem o IMC abaixo de 17,5. Mas assim, tipo, a gente não usa esse critério diagnóstico a fogo, a ferro e fogo, sabe? Se a gente vê uma perda de peso, você vê todo esse movimento de negar a comida, essa supervalorização do corpo, ligar a tua autoestima só ao teu corpo, é muito preocupante. E por que preocupante? Porque a anorexia está responsável com altos níveis de mortalidade, de suicídio. Então é algo que a gente tem que ficar mais atento. Assim, diferente um pouco da bulimia, que não tem essa perda de peso, que a gente também tem que ficar atento, não diminuindo o tamanho do que é o transtorno, mas a anorexia é um negócio muito mais perigoso, porque realmente não tem a perda biológica da vontade de comer. A inibição de leptina e tudo lá que vocês viram sobre o comportamento de comer. Porém, é um problema que vai te afetar e pode te causar mortalidade. E nas duas transtornos alimentar, bulimia e anorexia, tem a presença da dismorfia corporal, que é uma moça como essa se vê como uma pessoa muito, muito gorda. Então, também é presente nos dois transtornos o problema de dismorfia corporal e o medo gigantesco, o medo avassalador, o medo absurdo de engordar e ser uma pessoa gorda. Então, se você encontra um amigo seu falando que tem esse medo gigantesco e tal, de ser uma pessoa gorda, ai, que as pessoas vão pensar de mim se eu for gordo, ai, ser gordo é a pior coisa do mundo e tal. Talvez indique a terapia para essa pessoa, porque pode ser necessário com essa relação péssima que essa pessoa tem com a comida. E transtorno de compulsão alimentar, a gente tem que separar o transtorno de compulsão alimentar com a vontade de comer, por exemplo. Vamos supor que, sei lá, tu tá fazendo dieta e tem, sei lá, uma caixa de bis na sua frente. Aí você come a caixa de bis inteira. Isso é um episódio de comer transtornado, sabe? Não é um episódio de compulsão alimentar. O episódio de compulsão alimentar é se você comesse a caixa de bis com o resto de feijão frio sem esquentar, com, sei lá, repolho, ketchup e tudo, sabe? E após ao comer, você sentir vergonha do que você fez. Isso é um episódio de compulsão alimentar. Lembra que tem a sensação de descontrole, tem a sensação de estar se afogando na comida, tem a sensação de continuar comendo mesmo estando cheio. Então, assim, tem comportamentos que são ruins em relação a isso. Por exemplo, o rodízio. Eu amo ir no rodízio, mas eu não me forço a comer depois que eu me sinto cheio, porque aí já pode virar um comportamento ruim, entende? Então, é assim que se caracteriza a compulsão alimentar e ela pode acontecer de 1 a 2 vezes a semana no mínimo, mas aquela coisa. Em psicopatologia, às vezes a gente não segue o transtorno diagnóstico bem certinho. E os sintomas também da compulsão alimentar é a grande ganha de peso e tal. E, por exemplo, se acontece a compulsão alimentar e depois acontece o movimento compensatório, pode evoluir para uma bulimia também. Então, a gente tem que ficar muito atento quanto a isso, porque é muito, muito característico, sabe? E, cara, transtorno alimentar, hoje as pessoas parecem que têm medo de comer. Foi criada uma onda fitness do corpo perfeito, que, cara, é muito bom as pessoas estarem se preocupando mais com a alimentação, estarem se preocupando mais com a rotina de exercícios, mas para algumas pessoas isso se tornou patológico, então isso é bem preocupante. E a gente tem outros transtornos alimentares não especificados, que é mais fácil de se acontecer. Por exemplo, quando, sei lá, acontece uma compulsão alimentar, tipo, só uma vez a cada 2 semanas, mas ainda é um episódio, a gente tem que investigar o que aconteceu, se tem algum problema, provavelmente tem algum problema emocional relacionado. Por exemplo, se a pessoa, sei lá,
não faz tantos movimentos compensatórios, a relação do comer transtornado também. Então, são outros transtornos alimentares não especificados, mas esses são os que mais se aplicam no cotidiano, porque a gente não fecha um diagnóstico propriamente dito. Tipo, não é bulimia nervosa certinho, não é anorexia nervosa certinho. Por exemplo, são transtornos que fogem a essa tipificação do DSM, fogem a essa tipificação dos manuais de transtorno estatístico, porém acontecem no nosso dia a dia, e esses são os que acontecem com maior frequência. E é isso, galera. Me segue nas redes sociais, tá? Piscian Luiz no Instagram. Esse é meu telefone para contato e meu e-mail, caso vocês precisem falar comigo. Então, até a próxima aula, que vai ser a aula de técnicas.